o ministro, e mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. A morte do empresário Clériston da Cunha, conhecido como Clezão, completa 1 ano hoje. Preso por conta dos atos do 8 de janeiro, Clezão morreu aos 46 anos depois de sofrer um mal súbito na Papuda, em Brasília. O presídio não tinha equipamentos médicos para atendê-lo, conforme relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal. E, além disso, o resgate levou 40 minutos para chegar. Laudos médicos enviados ao STF no início do ano passado, ou seja, 11 meses antes da sua morte, já tinham alertado o ministro Alexandre de Moraes, o sanguinário, para os graves problemas de saúde de Clezão. Até por isso, a Defensoria solicitou ao ministro, por diversas vezes, a soltura do empresário. Mas Moraes não acatou o pedido e sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República pela liberdade condicional, para que ele pudesse fazer os tratamentos médicos adequados, ou na sua casa, ou num hospital da rede SUS, no qual ele já fazia esses tratamentos. Isso aconteceu, senhores, no dia 20 de dezembro de 2023. Eu estava em Nova York nesse dia. De novembro. 20 de novembro de 2023, eu estava em Nova York. Eu fiquei chocado com esse caso. Eu voltei para o Brasil alguns dias depois e procurei a família do Clezão. E me ofereci para cuidar desse caso criminal. Porque, afinal de contas, isso é um crime danado. O Clezão, e por mais que o Toffoli tente impedir o acesso à justiça, eu continuo recorrendo. E continuarei recorrendo até que se esgotem todas as instâncias e eu precise ir ao Tribunal Penal Internacional em Roma. Onde eu sou cidadão e posso fazer uma bela sustentação sobre isso. Mas eu vou esgotar todos esses meios. O Clezão, quando ele foi detido, foi preso, encarcerado no dia dia 8 de janeiro de 2023. Ele estava saindo do trabalho, fazendo o trajeto de volta para casa e passou para ver o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes. Foi recolhido na baciada. Recolhido na baciada, não teve direito à audiência de custódia, que é aquela que acontece dentro das 24 horas entre a prisão em flagrante e a audiência de custódia. Se passou de 24 horas, a lei manda liberar. Liberou? Não. Todos se tornaram presos políticos, porque todo traficante no Brasil tem direito à audiência de custódia. E todo aquele que não tem é liberado. Mas esses brasileiros foram tratados piores do que traficantes. Pois bem, depois aconteceu uma custódia fajuta, e nessa custódia fajuta, proibiu-se de que pessoas fossem falar de casos de saúde, por exemplo. Mas o fato é que a médica no SUS, que atendia o Clezão no SUS, quando ele foi encarcerado, já mandou o registro dele, porque ele tinha doenças pré-existentes a 8 de janeiro. Ele já tinha um estado de saúde delicado. E isso foi apresentado pela médica, carimbado pela médica. E quando isso acontece, o que manda a lei brasileira? Hoje eu estou muito professor, mas desculpem. Não, tá ótimo. A lei brasileira, ela diz o seguinte: o juiz não pode aplicar prisão preventiva em estabelecimento carcerário àquele que tem um estado grave de saúde que possa atrapalhar o seu tratamento médico. Ele tem que, obrigatoriamente, aplicar alguma das medidas cautelares de liberdade provisória alternativas à prisão preventiva.
Então tá aí a primeira ilegalidade do Moraes. Segunda ilegalidade do Moraes. Quando a pessoa é presa preventiva, primeiro foi não ter audiência de custódia. Segundo foi transformar em preventiva sem audiência de custódia e sem requisito previsto no Código de Processo Penal. Perigo da liberdade e materialidade da conduta delituosa. Porque não tinha nada contra o Clezão. Terceiro, pôr preventivo em quem estava doente como Clezão. Quarto, o juiz que dá a prisão preventiva tem a obrigação de 90 em 90 dias rever, a pedido do advogado do preso, se subsistem as condições da prisão preventiva. De 90 em 90 dias, os advogados do Clezão pediam: olha, o senhor tem que fazer a revisão. Passou 90, passou 80, passou 90, passou 180, passou 270. E o Alexandre de Moraes não viu nenhuma dessas peças. Não cumpriu nenhum desses prazos. E, na última petição, a PGR ainda pôs um parecer dizendo: olha, nesse momento nada justifica mais a prisão preventiva desse homem. Aliás, reconheceu o risco de morte. O Ministério Público, através da PGR, apresentou isso. 1 mês. 2 meses. 3 meses. Juntando com todos esses prazos e a manifestação da PGR, passaram-se 300 dias. E Alexandre de Moraes sentou. Não vou dizer que ele não viu o processo, porque eram muitos, porque à Polícia Federal ele respondia. À Polícia Federal ele fazia requisições nesses autos. Então não via porque não quis. E outra, a lei manda e ninguém pode dizer que não desconhecia a lei. Mas 300 dias sem que ele fizesse nada, o Clezão morreu. E seriam mais dias se Clezão continuasse vivo, torturado. E a lei de abuso de autoridade diz: o juiz ele tem que responder a esses pedidos de soltura ou de liberdade provisória dentro de prazo razoável. Responder, não é nem aceitar, pode até denegar, mas ele tem que analisar dentro de prazo razoável. E a PGR do senhor Paulo Gonet diz que 300 dias é prazo razoável. Ele está dentro do prazo razoável, porque não é a mãe dele. Se fosse a sua mãe, você não diria isso. Então, o Clezão morreu. E o STF nega a justiça, a viúva e as 2 filhas do Clezão. Vou passar para vocês. Quem começa? Gesiane. Professor? Professor, pode ser. Não, pode começar você. Sim, Pavinato, depois da aula de Direito, a gente não tem nem o que falar a respeito mais de Direito, né? A autoridade aqui é você. E está tudo colocado, não só nesse programa, o Pavinato vem explicando os absurdos desse caso do Clezão há muitos outros programas, mas o que eu realmente fico pensando é que, neste exato momento, existem pessoas que ainda estão presas e que, infelizmente, correm o risco de ser o próximo Clezão. O Daniel Silveira, por exemplo, teve todo aquele range-range, né, em relação à soltura dele. Ele queria, na verdade, fazer um estágio no escritório de advocacia e foi impedido, sendo que ele está concluindo um curso de direito e a lei permite que isso ocorra. E aí não podia também, mais uma vez, como punição mesmo, é uma maldade, é uma vontade de punir, é uma sanha de vingança, porque teceu críticas em relação às ações do Alexandre de Moraes. E aí me vem o caso da Carina dos Reis, que é uma dona de casa de 44 anos, que nós também noticiamos aqui, que ela teve uma metástase hepática em relação ao câncer dela. Ela já estava no regime domiciliar, ou seja, ela usava uma tornozeleira eletrônica e ela tem dificuldade de acesso ao tratamento, a exames que nós temos que fazer, exames de raio-x, esse tipo de coisa. Ela tem dificuldade de acesso desse tratamento porque ela não pode tirar a tornozeleira eletrônica, porque ela é considerada nociva para o Estado Democrático de Direito do país. A Carina dos Reis, ela acreditando, né, na pacificação, na manifestação pacífica, que se tinha em frente aos quartéis, ela foi até uma dessas manifestações e foi levada a reboque, né? Foi ali levada, foi presa e aconteceu tudo isso. Menciono mais uma vez o caso da Débora dos Santos, porque esse eu vou mencionar para o resto da vida. O que estão fazendo com essa mulher é completamente absurdo, considerada de alta periculosidade social, também considerada extremamente nociva ao Estado Democrático de Direito, às instituições republicanas do nosso país. Então, o caso do Clezão, ele foi um caso assim extremo, chegou à morte. A máquina estatal, de certa forma, matou o Clezão. Um senhor de 46 anos, ainda com muita coisa para viver pela frente, e só porque ele tinha um posicionamento político. O caso do Clezão é um extremo.
Mas o que o Estado brasileiro vem fazendo com essas pessoas do 8 de janeiro, e aqui repito de novo, pessoas que algumas de fato vandalizaram. A Débora dos Santos, ela de fato vandalizou uma estátua, portanto que seja punida conforme a ação, que seja punida conforme um vandalismo, não como um golpe ou a derrubada do Estado. Todos os sem-teto que cagam na rua de São Paulo. E os pichadores. Porque, Tem movimento pró-pichação, para quem trabalha na por limpeza exemplo. urbana, é muito mais fácil limpar um batom do que limpar a bosta. Pois é. E tem todo um movimento pavinato urbano, quem é de São Paulo sabe, pró-pichação. Tem todo um movimento em relação a isso, eles chamam de arte, de cultura. E o que não faltam são prédios públicos com pichações. Vão punir essas pessoas também? Deveriam. Perdão? Deveriam, exato. Então, assim... Na Rússia são 7 anos de cadeia. Aqui tem uma placa, senhor pichador, por favor, que quando eu vejo aquilo eu falto infartar. Senhor pichador, por favor, não piche, porque o dinheiro da tinta aqui a gente vai reverter para a sociedade, enfim, para o bairro. Então, assim, aqui a gente trata o pichador como senhor pichador. Mas a Débora dos Santos, que de fato fez, manchou ali com batom, né, uma coisa pública, então que seja punida de acordo com a ação. Isso não está acontecendo. Então, quando isso não está acontecendo, o que o Estado brasileiro vem fazendo, o que o Judiciário brasileiro vem fazendo, é um sequestro de pessoas com tortura psicológica. Só Deus sabe como é que está a mente dessas pessoas. Essas pessoas já devem estar depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico, sem perspectiva nenhuma de vida. Então isso já é tortura psicológica, isso já é um sequestro. Isso já ocasiona nocividade na saúde dessas pessoas, dano à saúde dessas pessoas. Quando a gente menciona o caso do Clezão, é isso. O caso do Clezão foi um caso assim extremo. A máquina estatal matou o Clezão. Mas a máquina estatal continua fomentando doenças, mortes em vida, colocando as pessoas para viver como se elas fossem ratos, porque ela não tem direito à liberdade, ela não tem direito a defender as ideias que elas acreditam. Olha, professor, as pessoas perguntam aqui, Alexandre de Moraes cometeu crime de homicídio culposo ou doloso? Nenhum dos dois. Na verdade, antes dele ser condenado, e ele não vai ser condenado aqui, porque aqui ninguém solta a mão de ninguém. O que eu acuso Alexandre de Moraes, em juízo, através da viúva e das filhas do Clezão, são 2 crimes, basicamente. O crime de abuso de autoridade, que é de claridade solar. Se ele não cometeu abuso de autoridade, a lei de 2019 não serve para nada, pode jogar no lixo. Ela só serve para punir policial. Sempre para punir policial. Abuso de autoridade e tortura agravada por resultado morte. São esses os crimes. Ah, e mais uma coisa. Muita gente fala que ainda, o André Mendonça tem culpa porque ele negou o habeas corpus. Compreendam uma coisa. Existe uma súmula que os ministros do Supremo não podem passar por cima, que diz o seguinte: nenhum ministro pode dar habeas corpus à prisão concedida por outro ministro do Supremo. Ele estava de mãos atadas. É isso. Ou seja, a armadilha interna para permitir que a máquina produza o Deus Ex Machina. Exato. Seja, levar essas pessoas sem foro privilegiado ao STF foi pensado em relação a essa súmula, para que eles não tivessem saído. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá, onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto, colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente e aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz, auxiliar, o juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E, em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, Ayrton Vieira, etc, etc. Mas, pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você
que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? Um juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós temos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, depois eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, de só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, se você puder quebrar o galho aí e alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis. Ex-ministro da Defesa. O Tribunal Penal Internacional emitiu hoje mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e contra o comandante militar do grupo terrorista Hamas, Mohammed Deif. Segundo os juízes, os 3 teriam responsabilidade por crimes de guerra cometidos durante o conflito na faixa de Gaza. Também hoje, um homem foi morto em Israel em uma sequência de ataques do grupo terrorista Hezbollah. Ao menos 25 foguetes foram lançados contra a cidade de Naharia, no norte de Israel. Um parque infantil foi atingido por um deles. Um homem de 30 anos morreu. Rick conta que correu para um abrigo. Tive medo porque tudo tremia, diz ela. Israel voltou a atacar o Vale do Bekaa, no Líbano. Ao menos 22 pessoas morreram. A região concentra terroristas do Hezbollah. A ofensiva ocorre enquanto o enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, se reúne com autoridades israelenses para tentar fechar um acordo de cessar-fogo entre o país e o Hezbollah. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão por crimes de guerra contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant e o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, que Israel diz ter eliminado em agosto. Por meio de um comunicado, o gabinete de Benjamin Netanyahu informou que considera a decisão do Tribunal Penal Internacional como antissemita e afirmou que Israel rejeita o que chamou de acusações absurdas e falsas. Em um pronunciamento, o premier afirmou que Israel não acatará esta decisão distorcida. O ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, afirmou que a condenação estabelece um precedente perigoso para as democracias na luta contra o terrorismo. A decisão vale apenas para as nações que reconhecem o tribunal. Israel não faz parte do grupo, por isso, Gallant e Netanyahu não podem ser presos no país. Os Estados Unidos, principal aliado israelense, também não reconhecem a autoridade do tribunal. Globo retira vídeo em que jornalista do Jornal Nacional fazem teatro sobre indiciamento de Bolsonaro. O recuo, no entanto, não eximiu a emissora de críticas dos internautas que já vinham desde que as imagens foram divulgadas. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante
você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Estão tentando esconder. O país está quebrado. 11 bilhões. Lula se torna presidente que mais liberou emendas parlamentares em um único mês. Quem que você acha que sustenta isso tudo? É eu e você. E quem paga no final das contas é o povo, é o Brasil, na mão de um cara que estava na cadeia e virou presidente da República por ordem de um ministro. Atenção, Maduro é condenado a 18 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Sentença está na mão da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Outro lugar que vai chegar um pedido de prisão para o ministro Alexandre de Moraes. O próprio senador já falou sobre esse assunto, senador Marcos Duval, alertando: Maduro e aqueles que estão usurpando do poder vão cair. A casa caiu para todos vocês. Dia 20 de janeiro, coisas boas vão acontecer no mundo inteiro por causa de um país que vem acabando com a ditadura e com o comunismo no país. Continuando aqui então, o verdadeiro golpe. Investigadores suspeitam que militares tinham um plano para tirar Bolsonaro. É uma das notícias que está repercutindo nesse exato momento. Itália diz que prenderá o primeiro-ministro israelense se ele entrar no país. Momento de tensão acontece em Israel também. Bolsonaro diz que jamais compactuaria com qualquer plano para dar um golpe. Eu jamais compactuaria com qualquer plano para dar um golpe. Quando falava comigo, era sempre para usar o estado de sítio, algo constitucional, que dependeria do aval do Congresso, disse o ex-presidente. Prendam Bolsonaro e vejam o Brasil parar, ameaça Nicolas Ferreira. Vossas Excelências desejam a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Vossas Excelências. Mourão, ele não me chamou nem para o cafezinho. Obrigado, Bolsonaro. 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado, tá? Então ele não me chamava nem para o cafezinho. 2021... Eduardo Bolsonaro acabou de fazer um tweet perguntando de Hamilton Mourão. Aonde está o general Hamilton Mourão, que não é indiciado pela Polícia Federal, que não é perseguido pela Polícia Federal do ministro Alexandre de Moraes? Por que será? Estava do outro lado da moeda? Tomara que não. Deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido por ter apoio popular. Ele comparou o pai ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que Jair Bolsonaro está sendo perseguido por ter apoio popular. Ele comparou o pai ao presidente norte-americano, Donald Trump. Vamos ouvir. Trump em 2016, Bolsonaro em 2018. Trump perde em 2020, Bolsonaro perde em 2022. Trump volta em 2024, Bolsonaro tem total chance de voltar em 2026. Essa é a verdadeira razão para se perseguir Jair Messias Bolsonaro. Se eles estivessem pensando apenas politicamente e Bolsonaro não tivesse apoio popular nenhum, eles estariam deixando de lado essa história toda. Mas como o Bolsonaro é muito forte, eles têm que derrotar o Bolsonaro nos tribunais para não permitir que ele politicamente venha a se candidatar em 2026. E o deputado federal... A delação do tenente-coronel Mauro Cid será mantida em sigilo até que o Supremo Tribunal Federal julgue o recebimento da eventual denúncia do inquérito que investiga o suposto plano de golpe pela Procuradoria-Geral da República. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. A avaliação é que essa jurisprudência da Corte é uma maneira de preservar o conteúdo da colaboração premiada, evitando que os indiciados ocultem eventuais provas contra eles. Até lá, o ministro Alexandre de Moraes deve seguir negando acesso ao conteúdo integral da delação aos investigados. Esse é um ponto de reclamação
declaração dos advogados que alegam cerceamento do direito de defesa. Olha, a revelação do envolvimento de militares na suposta trama de golpe levanta uma percepção interna de que isso pode manchar a imagem da instituição. Dos 37 indiciados, 25 são militares. A apuração é da nossa analista Jussara Soares. Por outro lado, alguns membros das Forças Armadas veem a exposição como necessária para individualizar as responsabilidades e demonstrar que o plano não teve apoio do alto comando como um todo. Dos comandantes em exercício, à época, apenas um deles foi indiciado. Os então comandantes do Exército e da Força Aérea Brasileira não foram citados no relatório. Olha... Senador Eduardo Girão disse que o STF vai julgar a censura das redes sociais no dia 27 de novembro. Isso aqui é sério e gravíssimo. Precisa muito da sua atenção e do seu compartilhamento. Um alerta. A gente vê como o sistema está se movimentando para calar. Para calar quem denuncia esse tipo de situação. Nós temos o próprio deputado Marcel Van Hatten, que está na mira, o senador Marcos Duval, nem passaporte tem mais, é questão até de rede social. Deputada Bia Kicis, deputada Júlia Zanata, que chegou, seja muito bem-vinda. É semana que vem já. Ninguém está se dando conta. Semana que vem o Supremo Tribunal Federal começa a julgar as redes sociais, a questão da censura no Brasil. Mais institucionalizada. Para que isso? Eu tenho umas teses. Primeiro, para se blindar das críticas, os poderosos. E segundo, para sufocar os abusos. Para que a gente não reverbere o que está acontecendo no Brasil. Então, é uma obsessão que o governo Lula tem com o STF para fazer isso. Você lembra o ministro Flávio Dino, hoje que é ministro do Supremo, mas até o ano passado era ministro da Justiça do governo Lula? Você lembra o que ele disse? Se o Congresso não fizer, ou o governo Lula vai fazer, ou o Supremo Tribunal vai fazer. Ou seja, nós que fomos eleitos diretamente pelo povo, e essa é uma atribuição típica do parlamento, eles não estão nem aí, estão passando por cima. Então, é aquela velha história. Nós estamos nos 200 anos do Senado Federal, bicentenário. Ou a gente se levanta, ou a gente se levanta. Vai ter eleição, inclusive, para a presidência da casa, mas pode ser tarde demais. Ou a gente vai ver uma casa, vamos ter vergonha. Nós todos vamos ter vergonha de ter passado pelo Senado da República durante esse período. Porque só o Senado pode fazer. Aí eu quero dizer para os deputados aqui que eles não têm responsabilidade, não. A população brasileira, é o Senado que pode fazer alguma coisa. E nunca analisou um pedido de impeachment, tem mais de 60 aí, né? E poderia voltar ao reequilíbrio entre os poderes. A volta do Estado democrático de direito, da democracia no Brasil, porque hoje nós temos uma ditadura da toga clássica, né? A juristocracia atuando. Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia e me ajude a compartilhar. Globo retira vídeo em que jornalistas do Jornal Nacional fazem teatro sobre indiciamento de Bolsonaro. As redes sociais do Jornal Nacional e da Rede Globo retiraram um vídeo em que o jornalista do noticiário faz uma espécie de teatro para falar do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e de outras 36 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. No lugar do vídeo foi colocada a reportagem vinculada pelo Jornal Nacional sobre o assunto. O recuo da Globo, no entanto, não eximiu a emissora de críticas dos internautas. Estas já vinham se acumulando desde a divulgação do vídeo. No vídeo retirado, os produtores do Jornal Nacional interagem na redação e colocam opinião durante a edição, para a construção de uma narrativa. Um dos funcionários, ao mencionar a notícia do indiciamento, diz que os envolvidos foram acusados de vários crimes. Ele não inclui a palavra suposto. Do ponto de vista legal, um indiciamento não comprova a ocorrência de um crime. Este post substituiu o anterior. Preste bem atenção aqui. O relatório é a conclusão de uma investigação de quase 2 anos, um desdobramento do inquérito sobre a atuação de milícias digitais que se organizaram para atacar a democracia e o Estado democrático de direito. A PF afirma que juntou provas a partir de quebras de sigilo, buscas e apreensões, colaboração premiada, para confirmar a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada para dar um golpe, impedir a posse de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder.
No caso dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a lei penal prevê punição inclusive para tentativa, mesmo que ela não tenha se concretizado. A previsão está no artigo 359-L do Código Penal, que diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E no artigo 359-M, que diz: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. As penas máximas desses dois crimes somam 20 anos de prisão. Com o crime de organização criminosa, pode chegar a até 28 anos de prisão. As investigações mostram que a mobilização envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço jurídico. A PF dividiu os núcleos de acordo com a atuação de cada um. O núcleo de desinformação e ataque. Aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Sabe qual é a pergunta que eu mais recebo aqui nas minhas redes sociais? Alberto, como que você fez o seu cabelo voltar a crescer? Eu era totalmente careca. E eu descobri essa cura aqui nos Estados Unidos. Aqui tem a fórmula completa e eu levei isso para o Brasil. É o Nutri-Hair. É o único que tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro para fora. É por isso que ele funciona. Pare de ficar passando outras coisas. Pare de ficar mexendo com minoxidil, produtos que você fica colocando na sua cabeça. Só esse aqui vai cuidar de você e vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Detalhe importante, não mexe com a masculinidade do homem. Quer mais informações? Em algum local aqui tem um botão para você clicar agora e comprar correndo.